Fala galerinha, tudo massa? Professor Hamilton Batinga aqui passando para trazer mais conteúdo, mais coisa boa para você que quer detonar em física no vestibular, seja ele qual for, principalmente se for Enem. Então antes da gente ir para o conteúdo do vídeo, gostaria logo de pedir para você se inscrever no canal, clicar no gostei, ativar o sininho para que você seja beneficiado, para que mais pessoas sejam beneficiadas e que você dê uma moralzinha aqui pra gente do canal, tá bom? Então vamos lá para o conteúdo, que é um conteúdo que vai estar na sua prova, que é trabalho e potência. O que a gente tem que entender? Primeiro, o que é trabalho? Trabalho dá uma ideia de quê? Dá uma ideia na cabeça popular de esforço. Ixi, dá muito trabalho. Então eu não vou pegar não essa caixa porque dá trabalho pra mim. Primeira coisa que você tem que tirar isso da sua cabeça. Na física, o trabalho não é da pessoa. Na física, o trabalho é de uma força. Então é sempre trabalho de uma força. Quem faz trabalho é a força que eu fiz, quem faz trabalho é a força peso, quem faz trabalho é a força de atrito. A outra coisa é que para ter trabalho tem que ter deslocamento. Não dá para ter trabalho, quase não sai. Não dá para ter trabalho se o corpo está parado. Então, para ter trabalho tem que ter deslocamento e para ter trabalho tem que ter força aplicada sobre o corpo. Então, qual que é a lógica do trabalho? A fórmula geral do trabalho é essa daqui, ó. O trabalho, para alguns livros, inclusive, eles param aqui, ó, força vezes deslocamento. Mas está incompleto se eu só colocar força deslocamento. Eu tenho que colocar o cosseno do ângulo. Que ângulo, professor? O ângulo entre a força e o próprio deslocamento. Como assim, professor? Imagine que eu tenho aqui um bloco, e esse bloco está se deslocando para a direita por causa de uma força que está sendo aplicada aqui, ó, inclinadinha. Cadê o ângulo, então? Então, o ângulo, minha gente, é esse ângulo aqui, ó. Esse é o ângulo que eu tenho que levar em consideração. Então, o trabalho dessa força F vai ser igual a o valor da força F vezes o deslocamento que o bloco vai sofrer vezes o cosseno desse ângulo. Na grande maioria das vezes, a força, ela fica aqui, ó, na mesma direção do deslocamento. Vou chamar de F2. Então, o trabalho dessa força F2 vai ser vezes o ângulo com o deslocamento, que no caso é zero. Já o caso da força F1, que é essa vermelha aqui, ó, vai ficar vezes o cosseno desse ângulo. Então sempre temos que levar em consideração a inclinação. Então deixa eu só organizar aqui. Vamos lá. Para ficar mais fácil, você precisa entender que se eu tenho um bloco aqui se movimentando com um certo deslocamento para a direita e uma força inclinada aqui, ó, para calcular o trabalho, é só jogar na fórmula que é força vezes o deslocamento vezes o cosseno desse ângulo aqui. Tá bom? Ficou claro? Então, quem trabalha, fede e coça. Quem trabalha, fede e coça. Agora, vê bem. Se essa força está ajudando, o trabalho é positivo. Mas se essa força estiver atrapalhando, como assim, professor? Digamos que essa força fez o deslocamento acontecer. Mas tem uma outra aqui para trás tentando impedir. Então vou chamar de F2. Já essa força F2 que está tentando atrapalhar, ela realiza um trabalho negativo. Então, quem ajuda, trabalho positivo, que é a força F1. Quem atrapalha, trabalho negativo. Tem um nome para isso. Todas as vezes que o trabalho for positivo, a gente vai chamar de trabalho motor. E todas as vezes que o trabalho for negativo, a gente vai chamar de trabalho resistente. Tudo bem? Então, trabalho motor é positivo, trabalho resistente é um trabalho negativo. Casos especiais. Trabalho da força peso. Esse cai muito, tá? O trabalho da força peso é mgh. Vixe, professor, mais fórmula, eu não gosto de fórmula não. Bicho, essa fórmula veio dessa. Como assim, professor, veio? Vou te mostrar, ó. O trabalho da força peso, ele não deixa de ser a força vezes o deslocamento. Só que força eu estou falando? Da força peso. E o deslocamento do trabalho da força peso? Olha só, imagine que uma caixa caiu na vertical. O deslocamento dela é a altura, galera. Então é peso vezes altura. O que foi que eu fiz daqui para cá? Só troquei a fórmula do peso, que é mg, e repeti o h. Por isso que o trabalho da força peso é mgh. mgh.
Ficou claro agora? Então, vou apagar os excessos para não ficar confuso na hora de você anotar, para você saber que o trabalho da força-peso é só MGH. Mulher gosta do que quiser, tá bom? Agora, tem um sinal positivo e tem um sinal negativo aqui, ó. Porque é você que vai definir se o trabalho da força-peso está sendo positivo ou negativo. E como é que eu sei, professor? Como é que eu sei? Se o corpo desce, a força-peso está ajudando. Então é um trabalho motor positivo. Mas se o corpo sobe, a força-peso atrapalha. Portanto, é um trabalho negativo. Ficou claro o raciocínio? Agora veja bem. Não importa se a trajetória é essa. Não importa se a trajetória é essa. Não importa se a trajetória é essa aqui. O trabalho da força-peso nos 3 casos serão iguais. Por quê? Por quê? Porque só depende da altura, ou seja, do deslocamento. Olhou para mim? Vem cá. O trabalho da força-peso só depende do deslocamento. Não depende de onde ele passou. Trabalho da força-peso, MGH, e o H é a altura, não importa por onde ele passou, só depende do deslocamento. Muito bom. Já o trabalho da força elástica, que é aquele que acontece nas molas, força elástica e molas, depende da constante elástica da mola, que é o K, depende da deformação da mola, o quanto esticou a mola. Então é kx² sobre 2. Essa é a fórmula do trabalho da força elástica, né? Caramba, Xuxa, 2 em cima, 2 embaixo, só para baixinhos. Aí veio, viu? Kx² sobre 2 é o trabalho da força elástica, da armolinha aqui, ó, da armolinha, muito bom. E o trabalho de uma força variável, como assim, professor? Se a força variar, se a força não ficar constante, você vai ter que ter um gráfico de força em função do deslocamento. Aí você vai fazer o quê, professor? A área. Tá bom demais aqui, não tá não? Então todas as vezes que eu tiver um gráfico de força em função do deslocamento, o trabalho é numericamente igual à área do gráfico. Tudo bem? Beleza. E o trabalho da força de atrito? A lógica é igual. Imagine que eu tenho um corpo aqui, ó, sobre uma mesa, e aí ele está se deslocando para a direita. Para isso acontecer, tem que ter uma força empurrando ele para a direita, que não é o atrito. Por que não, professor? Porque o atrito ele está se opondo ao movimento. O atrito atrapalha a situação acontecer. Então, se eu quiser saber o trabalho da força de atrito, você vai usar a fórmula geral, que é força vezes deslocamento. Professor, cadê o cosseno, hein? Cadê o cosseno? Ô, fi, tu tá vendo que o deslocamento tá para a direita e o ângulo tá para a esquerda. Então, que ângulo é esse? 180, né? Então, o cosseno é menos 1, por isso que aqui tem sinal negativo. Você pode pensar desse jeito. Ó, para não ficar confuso, todas as vezes que a força estiver na mesma direção do deslocamento, não precisa usar o cosseno. Todas as vezes que a força for na mesma direção do deslocamento, não precisa usar o cosseno. Então, se estiver no mesmo sentido, sinal positivo. Se tiver sentido contrário, ixi, quase quebra, sinal negativo. Tudo bem? Então, essa é a fórmula do trabalho da força de atrito. Agora, tem um detalhe que poucos sabem. Seu concorrente não sabe, não. Então, vem cá. Deixa eu te dizer, você que é batinguete, você que está aqui até agora precisa conhecer isso. Esse D aqui, véi, esse D aqui é um D diferente. É diferente, por exemplo, dos outros Ds que eu falei até agora. Sabe por quê? Porque esse D aqui ó, é de distância efetivamente percorrida. No caso do atrito, importa por onde ele passou. Eu vou repetir. No caso do atrito, esse D é de distância efetivamente percorrida, porque importa por onde ele passou. Então é muito diferente o trabalho do atrito se ele faz isso ou se ele faz isso, ó. Porque por onde ele passou importa. É diferente daqui. Aqui não importa por onde ele passou, não. Mas aqui importa. Pessoal, como é que eu sei quando importa, quando não importa? Na maioria massacrante das vezes, o D é de deslocamento. Então não importa por onde ele passou. Em raríssimos casos, como é o do atrito, o D é de distância percorrida. Então importa por onde ele passou. Porque este D só é de distância percorrida quando estiver falando de uma força dissipativa. Se estiver falando de uma força dissipativa, esse D é importante sim.
tá bom? Agora, como é que é o cálculo de potência? A fórmula de potência é igual a trabalho sobre tempo. Trabalho dividido pelo tempo. Essa é a fórmula geral de potência, tá? Agora, se esse trabalho tiver em joules e esse tempo aqui tiver em segundos, essa potência joules por segundo, que é a mesma coisa que watts. E rendimento, prof? Rendimento é o que eu fiz sobre o que eu deveria fazer. Então é potência útil dividido por potência total. Potência útil dividido por potência total. Você vai dividir, vai encontrar um número adimensional, por exemplo, digamos que a máquina tem um total de 500 watts, mas só conseguiu realizar 200 watts. Quando eu fizer essa divisão, vai dar 0,4. Em outras palavras, 40% foi o rendimento da máquina. Você pega esse valor, multiplica por 100 e descobre a porcentagem da máquina. Fiz o embasamento teórico bem rapidinho. Agora eu vou ver umas questõezinhas para a gente treinar, para saber se entendeu ou não. Pois vamos lá. Um bloco de 8 kg é abandonado de uma altura de 3 metros. Sabendo que o G vale 10, determina o trabalho da força-peso. Então só aplicação aqui, galera. Trabalho da força-peso é mgh. Quanto que é a massa do cara? A massa vale quanto? 8 kg. Quanto que é a gravidade? Vale 10. Qual a altura que ele caiu? 3 metros. Quando eu multiplicar isso, quer dizer que o trabalho da força-peso, 8 vezes 3 é 24, com mais um zero, 240 joules. Positivo ou negativo? Positivo. Por que positivo? Porque ele está descendo. Se desce, o trabalho da força-peso é positivo. Olha o segundo caso. Um corpo é submetido a uma força variável segundo o gráfico. Então aqui tem um gráfico de força em função do deslocamento. Sabendo que o processo durou 10 segundos, determine o trabalho realizado por essa força e o valor da sua potência. Deixa eu te dizer um negócio. Sempre que eu tenho um gráfico de força em função do deslocamento, a área do gráfico é numericamente igual ao trabalho. Então eu vou calcular essa área aqui, galera. Ó. Então a área desse gráfico é numericamente igual ao trabalho. Que figura geométrica é essa para poder a gente calcular a área desse gráfico? Aqui nós temos, minha gente, um trapézio. Ó. Base maior, a base menor, a altura, e aí a fórmula fica, a área é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então quanto que é a base maior? A base maior, minha gente, vale 5, né? De 0 até aqui, ó, 5. Mais a base menor. Quanto que é a base menor? Esse pedacinho daqui para cá, de 3 até 5 tem 2. Vezes a altura, que vale quanto? 100 dividido por 2 da fórmula. Então 5 mais 2 é 7. 7 vezes 100 dividido por 2. Então quer dizer que esse trabalho vai dar quanto? 350 joules de energia. 350 joules de energia é esse trabalho. E a potência? Aí a potência você vai fazer a fórmula dela, que é a divisão do trabalho sobre o tempo. Ora, se o trabalho é 350, que eu acabei de calcular, e o tempo que demorou foi 10 segundos, coloque aqui 10 segundos, dividindo isso quer dizer que a potência deu 35 watts. 35 watts de potência. E para terminar, se um corpo de 10 kg sobre um plano é arrastado por 3 metros e o coeficiente de atrito, né, que é o μ, é 0,2 e o G vale 10, qual é o valor do trabalho da força de atrito? Veja bem, aqui está o esquema para você entender melhor. Tem um bloco sobre esse plano, ele foi arrastado, por exemplo, para a direita, seu deslocamento foi para a direita, o atrito tem que estar no sentido contrário, pessoal, tem que ter uma força aqui, né, empurrando ele para cá, para a direita, tem, mas eu não estou preocupado com ela, mas existe. Só que tem duas outras forças que talvez passe despercebido por algumas pessoas. Quais são? Aqui para baixo eu tenho a força peso do corpo e para cima eu tenho a força que é a normal. Então tem peso para baixo e tem normal para cima, inclusive serão iguais. Ora, se o corpo ele tem uma massa de 10 kg, o seu peso, galera, que é mg, vai ser igual a quantos newtons? Ó, 10 vezes 10 é igual a 100. 100 newtons é o valor do peso. Então se aqui vale 100 newtons,
a normal dele, que é a força que está para cima, também vale 100. Agora eu vou terminar a questão. Porque o trabalho da força de atrito, que é o que ele pediu, é só você colocar força de atrito vezes o deslocamento. Mas não esqueça que o trabalho da força de atrito é negativo. Agora eu vou substituir o valor. Como é que é a fórmula da força de atrito? Mi vezes normal, vezes o deslocamento. E agora para terminar o problema, vamos lá. Menos o Mi, ele falou que é 0,2, vezes a normal, que é o próprio peso, vale 100. Eu calculei aqui antes. Vezes o deslocamento que ele colocou, que vale quanto? 3 metros. Então, quando eu multiplicar isso, minha gente, olha só quanto é que vai dar, ó. Menos quanto? 0,2 vezes 3 dá 0,6. Vezes 100 dá 60. Então, deu menos 60 joules a minha resposta do trabalho da força de atrito. Eu espero que vocês tenham aprendido. É claro que tem muita coisa ainda para aprofundar, mas já deve ter dado uma noção muito boa aqui para vocês, tá bom? Não se esquece, né? Se inscreve no canal, clica no sininho para que mais vídeos como esse possam chegar até vocês. Então vamos embora, vem ser Get. Valeu, galera!